na verdade, está nem aí para como o movimento começou, como ele vai terminar. Você só quer estudá-lo em si. Só que a dinâmica é justamente as causas. Então, uma consequência da dinâmica é a cinemática. Por isso que há alguns problemas aqui, ele vai pedir para tu encontrar algumas coisas associadas à força, e depois vai te pedir qual é a velocidade, qual é a posição, etc. Tá? E daí tem uma série de detalhes aqui importantes de história, mas tem um ponto muito importante que é quanto ao Galileu, olha só. O Newton, né, é basicamente a teoria dele que a gente usa para compreender, são as leis de Newton. Só que o Galileu ele já tinha umas leis de movimento. O problema é que o erro que o Galileu cometeu é o mesmo que a maioria das pessoas comete quando vai estudar isso. Ele acreditava que os objetos, resumidamente, né, ele acreditava que os objetos tinham uma espécie de força interna que fazia eles se mover depois de um lançamento de um projétil, por exemplo, né, que algo dentro deles os fazia mover-se. Não é o caso. E o Newton explicou isso. Portanto, sempre que tu fores estudar um movimento, né, tu tem que ter em mente que, a menos que algo esteja empurrando o objeto ou freando ele, não tem nada que vai alterar o seu movimento, tá bom? E essa é a Ok. grande sacada do Newton. Essa foi a grande sacada do Newton. Então, por exemplo, a gente sabe bem, né, que quando o objeto está caindo, ele aumenta a velocidade por causa da gravidade, por exemplo, que é uma força. E aí que vem o ponto, né? O Galileu não tinha muito essas ideias de força no primeiro momento. Muito bem, então toda essa parte aqui de relatividade dá para ignorar. E o legal é que existem basicamente dois tipos de força e a gente nem se dá conta antes de estudar aqui, né? Que são as forças de contato e as forças de campo. Tá? Elas são forças de natureza diferente. Uma força de contato, por exemplo, quando você empurra algo. Você teve que entrar em contato com aquele algo para que ele sofresse a ação da força e aí saísse do repouso ou continuasse no repouso, etc. Mas teve que ter um contato. Enquanto outras forças de ação à distância também existem, né? Mas a gente não vê tanto a ação dela porque é tão comum, é tão natural, né? Que a gente já pensa na gravidade como algo da própria realidade, ou mesmo as forças elétricas, né? São só 4 forças de campo que existem. Vamos dizer assim, naturais, né? Você pode criar alguma outra força de, de campo que age como um campo de forma artificial, por exemplo, com uma corrente elétrica ali você gera campo elétrico, etc. Mas naturalmente nós temos essas 4 forças, tá bom? Elas são forças que agem à distância, você não precisa de contato para que ocorra o movimento. Muito bem, ou a ação da força, etc. Daí ele vai começar a falar agora aqui de como medir a força, que é mais ou menos a ideia por trás de como o Newton chegou na segunda lei de Newton, né? A equação que a gente usa o tempo todo na escola, na faculdade. Ele usou a ideia de somatório de forças. Então, olha só. Perceba que esse sistema aqui, por exemplo, tem uma série de forças agindo sobre os elementos que o compõem, né? Aqui nós temos a força normal, a tensão da corda, a força peso, e aqui também. E sempre que a gente está estudando um sistema, a gente tem que verificar todas essas forças, então, para de fato entender como é que é o movimento. Isso parece óbvio para a gente, mas, por exemplo, na época do Galileu não era. Todas as forças que agem são importantes, todas. Claro que mais especificamente as forças na direção que tu está tendo tendência de movimento ou o movimento em si. Mas mesmo nesse problema aqui, existem forças de, novamente, naturezas diferentes ocorrendo. Tem forças de contato, por exemplo, a normal é uma força de contato, a força peso é uma força de contato. Desculpa. A tensão é uma força de contato, enquanto a força peso é uma força de ação à A distância. distância. Isso. E tem uma outra coisa sobre a força de tensão aqui da corda. Ela é uma força interna ao sistema, ok? E isso é muito importante, porque se tu pensar num sistema como um todo, não separadamente cada bloquinho, essas forças internas, elas não fariam diferença no movimento dos objetos. Como, por exemplo, as forças internas ao seu corpo agora não fazem
diferença no seu movimento. Se você está subindo ou descendo uma escada, o fato de o teu rim estar empurrando o teu estômago não faz diferença Não nenhuma. interessa para nada. São forças internas. Então elas não agem, né, no teu sistema, resumidamente. Muito bem. Então tu está preocupado só para calcular força e, por consequência, a aceleração, só nas forças externas. Então, quando você tem um objeto parado, ou melhor dizendo, sem aceleração, o que a gente chama de equilíbrio na física, tu tem então que o somatório de todas as forças que agem sobre ele é zero. Então a gente chama isso de primeira lei de Newton, aí, a lei do repouso. Essa lei, ela resumidamente é isso, né? Somatório de todas as forças é zero. Porém, ela tem muito mais por trás, ok? Atrás dela tem toda aquela ideia de inércia. Por exemplo, por que que quando nós estamos em pé no ônibus, vocês chamam de ônibus aqui ou de autobus? Autocarro. Autocarro, isso. Quando a gente está no autocarro e o autocarro freia, a gente tem aquela tendência de continuar a se mover. Porque quem freou foi o autocarro, não nós. Então nós temos essa tendência de continuar a se mover justamente por causa das consequências dessa lei de Newton, dessa primeira lei de Newton. Ela fala também, como a gente acabou de perceber na questão do autocarro, de referenciais não inerciais. As forças que surgem de um referencial não inercial são entendidas por meio da primeira lei de Newton. Como, por exemplo, as forças associadas ao giro da Terra. Né? Eu não sei se você já percebeu, mas né, por que lá nos Estados Unidos, de onde saem os foguetes, é justamente da Flórida? Né? É Flórida que fica lá naquela parte de baixo dos Estados Unidos? Isso também não é comigo. Bem, é lá, né? E no Brasil também tinha a base de Alcântara, que ficava bem no norte do Brasil. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. E o porquê disso? Porque existe uma força inercial, ou seja, uma força devido ao giro da Terra, que empurra as coisas para fora da Terra. Então, vamos dizer assim, a gravidade aparente na linha do Equador é menor do que perto dos polos. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, vamos dizer assim, menos combustível você gasta para colocar um foguete no espaço, entendeu? Entendi. Então, por isso que essas bases de soltar foguete é tudo perto da linha do Equador. Muito bem. Ó, vamos dar uma lida nesse problema aqui, que é para aquecer um pouquinho. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Dê uma lida aí e me responda qual que é a opção certa. Eu acredito que sim, porque aí vê-se que a aceleração não é zero e, portanto, não estou a falar de um movimento que seja regular. Regular? O que seria regular para você? É que a aceleração é zero. Ah. Portanto, aqui a aceleração não é zero, sofre a desaceleração por conta da força gravítica. Não, da força de atrito. E isso causa com que ele vá desacelerando. Portanto, eu acho que sim, que é coerente. Bem, vamos cuidar com detalhes aqui. Vamos tentar entender aos pouquinhos. Você empurra um carrinho de rolimã numa superfície plana. Ela é plana. Então é como o chão da nossa casa. Durante 10 milissegundos e o solta. Muito bem. Então você estava ali aplicando uma força que fazia o carrinho se mover. Do nada você o soltou. Você não está mais aplicando força. O carrinho parte a uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Você observa que depois de 10 segundos o carrinho está completamente parado. E daí a pergunta é: essa observação é coerente com a primeira lei de Newton? Você respondeu que era, né? Mas você falou sobre força da gravidade. O que a gravidade tem a ver com um movimento horizontal? O movimento horizontal é nulo. Portanto, a gravidade não tem qualquer ação por causa da força normal. Exato. Então a força gravitacional não tem nada a ver, né, com o movimento horizontal. Sim, não. Eu queria falar da força de atrito. Ah, sim, a força de atrito, tudo bem. Aí quando eu O falei problema é, gravitacional eu confundi. sim, boa. Então, na realidade, né, é coerente porque vamos dizer assim, lá na primeira lei de Newton, o que acontece? O somatório das forças é zero.
ok? Essa é a primeira lei de Newton, somatório das forças igual a zero. O que acontece quando isso ocorre? Né? Acontece toda a série de A fenômenos que eu te aceleração é falei agora há pouco. constante. Não, aceleração é zero. A aceleração é zero, sim, e portanto o movimento é que é constante. Exato. Que não é o que está acontecendo aqui, tá? Sim. Porque se o carrinho ele parou depois de 10 segundos, isso não aconteceu instantaneamente. Foi uma coisa gradativa, por causa da força de atrito que você falou. Perfeito. Então, sim, é coerente com a primeira lei de Newton, mas a primeira lei de Newton não explica como um todo esse fenômeno. Alguma coisa aconteceu para ele frear, né? Porque a primeira lei de Newton, ela só trata de velocidades Ou constantes. seja, aqui não vai ser coerente porque isto não é um exemplo de uma situação constante, mas sim um exemplo de uma situação não constante e que esta lei não a explica. Perfeito, exatamente isso. Ok, já entendi Note a questão. que poderia não ser o caso, tá? Sabe por quê? Eu já Porque percebi existem... qual é que foi a minha confusão. Se é coerente, a pergunta era se seria um exemplo possível da lei de Newton. Eu interpretei quase como se era possível explicar este problema utilizando a primeira lei de Newton, que isso de facto é possível, o que não é possível é utilizar este exemplo como uma demonstração da lei de Newton. Ok, já percebi. Perfeito, agora eu gostei. Mas veja um detalhe, né? Que existem situações onde as leis de Newton não explicam. E eu não estou dizendo situações, coisa de mecânica quântica, relatividade, não, longe disso. Por exemplo, uma situação que a terceira lei de Newton não explica é a força eletromagnética, tá? Então a gente eventualmente vai chegar disso aí. Vamos lá, vamos lá. Beleza, referencial inercial. Bem, o que é um referencial inercial? Um referencial onde não tem aceleração. A gente tem que definir bem as coisas para poder avançar para a próxima lei, tá bom? Então, essas leis que a gente está utilizando, elas funcionam bem em referenciais inerciais. Qualquer coisa além disso, a gente vai ter que ter muitas correções, beleza? Ok. Então, por hora, vamos tratar de referenciais inerciais, ou seja, sem Não tem aceleração. inércia. Ah, Muito bem. Então tá bom. Com isso em mente, agora vamos tentar entender como é que funcionam as medidas de força. Como é que eles fizeram lá para compreender, né? Por exemplo, aqui eles pegaram uma mola e começaram a puxar e verificaram algumas relações entre as medidas de expansão aqui da mola e o deslocamento, né? E a força que a pessoa tinha que aplicar na realidade, né? Muito bem. Então, olha só o que eles perceberam aqui, né? Dobrando-se a quantidade de matéria do corpo, ou seja, dobrou a massa, sua aceleração cai pela metade. Beleza? Então, nós estamos falando ali daquelas massinhas rosas, e a pessoa reparou, né, essas proporcionalidades entre aceleração e força, ok? Então, na prática, né, para que tu mantenha essa proporcionalidade, teve que, aqui a ideia era que a força que a pessoa está aplicando é a mesma. Como é que eles mediram a força igual? Pela mola, né? A mola, pela lei de, pelas próprias medidas que estão aqui, ou eventualmente a gente vai ver que isso tem a ver com a lei de Hooke, mostrar essas proporcionalidades. E essas proporcionalidades vão se mantendo em todas as situações. Proporcionalidades associadas à aceleração e à massa, ok? E daí assim, eventualmente, eles chegam de forma experimental na segunda lei de Newton, que é que o somatório de todas as forças que agem sobre os objetos é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? ok. Então tá bom. Claro, essa grandeza é uma grandeza vetorial, mas de modo geral, para os primeiros problemas aqui, a gente vai trabalhar só com movimentos em uma direção. Ou pelo menos separadamente em cada direção. Por isso que vai ter vezes que tu vai trabalhar com a segunda lei de Newton e tu vai apenas só no eixo X, depois só no eixo Y, etc. Certo? Quando que é a tua prova, João? A minha prova, eu posso tentar ver aqui o dia ao certo. Eu Vai ser sei que uma não é prova. na próxima semana, que é na seguinte. Uhum. Perfeito. Então temos Quinta-feira, tempo dia ainda. 20 de abril. Certo. A gente ainda tem 2 aulas, né? Sim, mas não é preciso ser só 2 aulas, eu depois posso cobrar mais. Né? Sim, sim. Só para que a gente, né, faça o máximo possível antes dessa atividade. Sim, Só sim, o para meu eu me objetivo para já é localizar. mesmo focar-me. Agora, qual é que é o meu essencial? Eu queria ver se até meio da próxima semana eu já tinha a matéria toda estudada, com muitos exercícios feitos. Depois, a partir daí, começava a tentar ver exames, até às vezes ver outros exercícios, tentar trabalhar também, mas o mais rápido possível, aprender a matéria toda.
as bases todas. Aham. Sim, 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 sim. Mas isto das Ok. aulas, qual é que é a minha estratégia? Eu agora, por exemplo, estou a ter aqui com o professor as leis de Newton, vou fazer o exercício daquele livro que o professor até me arranjou a solução das leis de Newton. Aí eu depois vou falar com o professor, vamos passar para a conservação, tenho aula da conservação. Depois aí mais para a frente, a minha ideia é fazendo muito exercício e ir tirando dúvidas com o professor. A questão das Perfeito. aulas é mais tranquila, que depois se for preciso eu compro mais, não é por aí. Perfeito, perfeito. Bem, vamos lá. De novo sobre referenciais, né? Às vezes a gente não se dá conta da importância disso. Quando tu tiveres uma situação, né, acontece pouco, mas acontece, desses problemas de física geral 1, que tu tenhas aceleração no teu referencial, tu vai ter que fazer algumas correções meio que à mão, que é você somar essa aceleração à aceleração total do teu problema. Por exemplo, em problemas de elevador. Sabes que se tu medir o teu peso, né, no elevador com uma balança, tu vai medir um valor diferente do que se tu medir parado. Porque o elevador Porque a ele se move. aceleração que eu estou a sofrer não é só a aceleração da gravidade, mas é a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Perfeito. E o que a balança mede, na realidade, não é o seu peso, né? É sim a força normal que ela está aplicando em você. Certo. Então, essa força normal vai mudar se tu estiveres indo para cima ou para baixo no elevador, né? Isso é um tanto óbvio quando a gente pensa naquelas cenas de elevadores se partindo, né? A corda do elevador partindo e as pessoas caindo, elas começam a flutuar dentro do elevador, né? Faz Justamente sentido. é uma situação onde não se mediria peso, né? Se tu tivesse com uma balança ali com o elevador caindo, não ia medir peso algum, porque tu Seria estaria. zero porque a aceleração do elevador seria maior que a aceleração gravítica. Provavelmente Na era isso. realidade, a aceleração do elevador seria igual à aceleração da gravidade, então não teria compensação nenhuma da Sim. força normal. E é isso, basicamente. Mas a gente vai chegar lá, com certeza vai ter esse problema pra gente resolver. Só lembrando desse passo importante aí. Da maneira como foi enunciada, né? Tudo que a gente entendeu aqui sobre a segunda lei de Newton. Tu acha que isso define o que é massa? Ou seja, a massa, porque depois tem a confusão. Ou seja, em física o que se chama massa é o que nós chamamos de peso no dia a dia. Portanto, sim, acho eu. Bem, o que acontece é o seguinte, de fato está certo, né? A massa é aquilo que é matéria, na realidade. Por exemplo, se tu pegares a mesma balança aqui na Terra e se medir na Lua, vai dar um peso diferente, porque, como eu acabei de falar, né? O que a A balança mede é a aceleração é força diferente. normal, que tem, por sua vez, a ver com o peso, né? Normalmente é o contrário do peso. O problema é que isso não define o que é massa, tá? Porque a força, na realidade, ela não existe por si só. Ela é uma criação nossa para compreender a causa dos movimentos, ou a causa da parada dos movimentos, né? Então ela não, a força não existe por si só, ela é uma coisa que a gente cria e a gente precisa da massa para compreender a força. Mas o que é a massa não é explicado pelo que é força, ok? A massa é Ok. um elemento que entra lá para a gente compreender a força, mas ela não, a gente não compreende ela por si só. Tanto é que até hoje tentam entender de fato o que é a massa, mas a gente não consegue explicar perfeitamente. O bóson de Higgs começou a. Você sabe o que é o bóson de Higgs? Já ouviu falar? Não, nunca. O bóson de Higgs é uma partícula fundamental que foi descoberta recentemente, 2012 é recente, e ela explica a criação da massa, mas não explica o que é massa ainda. Então, uma coisa que a gente usa o tempo todo que não consegue explicar. Não sabe o que é. Veja que o tempo é até bem melhor explicado que a massa, né, por causa da relatividade, mas a massa em si não. Anyway, beleza, então aqui está falando essa coisa que eu te falei sobre a Lua, etc. E aqui tem algumas forças especiais que a gente vai utilizar bastante nas nossas contas. Eu não sei se o professor vai chegar a ver a gravitação agora, então eu não vou falar muito sobre ela, mas só para tu saber, a força da gravidade, como a gente está acostumado, ela na prática é uma relação entre as massas que estão sofrendo, ou seja, multiplicação dessas massas, dividido pela distância entre os corpos. O problema é esse G aqui. Esse G é constante gravitacional. Vamos É dizer assim, constante para qualquer planeta do mundo? para qualquer coisa do mundo, incluindo eu e você. Sim. Qual é a força entre nós dois nesse instante? Vai ser as nossas massas multiplicadas sobre a distância ao quadrado que a gente está. Então, isso vai dar um valor já bem pequeno, porque a nossa distância é bem alta. Mas o maior problema está aqui. Porque o G é vezes 10 na menos 11 aqui, tá vendo? Sim, é muito pouco. Muito pouco mesmo.
Então, tu precisas de um planeta inteiro que tem uma massa que a gente não consegue nem conceber para ter os efeitos que a gente percebe, né, aqui na superfície. E, e o pior é que, assim, tu tens um planeta inteiro, por exemplo, puxando um pedacinho de ferro, mas tu colocares um ímã em cima do pedacinho de ferro, o ímã, sozinho, vence a força do planeta inteiro. Isso é bem substancial, concorda comigo? Sim. A gente não leva isso em conta o quão o ímã é poderoso, mas não é o fato do ímã em si ser poderoso, mas sim a força eletromagnética. Vamos dizer que a natureza, a equação da força eletromagnética é muito parecida com essa. Só que o G dela É diferente. É, não é 10 é na muito menos mais. 11. É superior. É 10 elevado a 24, é uma coisa assim, altíssima, entendeu? Na verdade, o da força elétrica é 10 elevado a 9. Então, pô, mas mesmo assim já são 20 ordens de grandeza. É superior. É 1 vezes. 20 zeros vezes a mais do que a força gravitacional. Então, por isso que acaba vencendo. Ok? A força normal que é, né? A força normal é uma coisa boa de a gente conversar porque ela é bem teórica. Que a pessoa pensa assim, pela terceira lei de Newton, então a força contrária à força peso é a força normal, né? Muita gente pensa isso. Mas é porque não entende o que é a força normal, a força peso e a terceira lei de Newton. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ela não é a reação da força peso, mas sim uma força que a superfície está agindo sobre o objeto. Por exemplo, agora, né? Tá rolando a força normal entre você e a sua cadeira. Portanto, por exemplo, eu lembro muito aquele exemplo que havia, claro que agora na faculdade não há exercícios assim tão básicos, mas eu lembro, por exemplo, quando andava a estudar no secundário, que era num plano inclinado e pedi sempre à pessoa para representar o peso e a força normal. Era um exercício Isso. clássico que havia no secundário que era mesmo para testar isso. A pessoa considera só a oposição entre peso, porque o peso a pessoa sabe sempre que é para baixo e é normal, muitas vezes acaba-se por considerar que é sempre para cima. E é errado. Isso é exatamente, perfeito. Quando tu tens aquele looping, né? Não sei se tens por aqui, mas acho que tem, que as motos ficam girando, tem Esse força é também um normal no exercício teto. clássico. Tem força normal no teto. Então, na realidade, tem a ver com contato com a superfície. Tem mais a ver com força eletromagnética do que qualquer outra coisa. Porque se agora tu tentar dar um soco na parede e a tua mão não passar, é porque o campo eletromagnético das partículas ali da parede estão indo contra o campo eletromagnético da tua mão. E é isso. Tem mais a ver com força eletromagnética do que qualquer outra coisa. Bem, então aqui nós temos um chão que oscila de alguma forma e a força normal é oscilante. Então, tá aí. Atração é essa força interna aí associada à corda. Então, justamente se a corda está esticada é porque tem uma força ali causando A esse tração é o esticamento. que nós cá chamamos de tensão, certo? Tensão, tração, mesma coisa. Ok. Tem livro que chama de tensão, outro de tração, que eu vou chamar de tração porque está escrito tração, mas logo vou chamar de tensão também. Muito bem. Não, era só para confirmar que estávamos a falar da mesma coisa. Sim, sim. Aqui nós temos um exemplo que começa a explicar muitas coisas práticas importantes da segunda lei de Newton, que é aqueles bloquinhos. Né? O que está acontecendo aqui? Tu podes pensar esse problema aqui num sistema em separado. Primeiro, você começa definindo o que é positivo para ti. Então, positivo vai ser para a direita e para baixo. Quando tu estás pensando aqui no bloco 1, tem forças nas duas direções, na horizontal e na vertical. Então, tu tens, para facilitar a tua vida, utilizado o teorema de Galileu, que te permite inferir que direções distintas não se influenciam na física, né? Não se influenciam diretamente, e tu crias então uma equação para força no eixo y e uma para o eixo x. Se tu olhas para o eixo y, para o bloco 1, esse aqui, tu Sim. percebes que ele não está nem subindo e nem descendo. Ele não Que ela tem nem chanelou. tendência de subir nem descer. Certo? Certo. Portanto, o somatório das forças é zero. E como tu definiu que para baixo é positivo, então vai ficar a força peso, que é m vezes g menos a normal. Tu passas a normal para o outro lado, tem essa relação, que a normal é igual a peso. E isso acontece com muita frequência, tá? Mas é por causa da primeira lei de Newton. Não é por causa que a normal é sempre igual a peso, como a gente estava conversando, né? Sim. Muito bem. Então agora
a outra equação. Esse bloco tem uma equação para o eixo x. Como no eixo x supostamente pode ter movimento, a gente vai colocar aqui. E vai ter movimento especificamente, por quê? Porque não há atrito. Então, se não há atrito, é necessário que haja movimento. Se há qualquer força puxando esse bloco, ele vai se mover. Qual é a força que está puxando ele? É a tração da corda. É a única força que tem na horizontal. Então, se existe uma força na horizontal diferente de zero, ele vai se mexer. Sempre. Ok? Pode ter certeza disso. Agora, vamos para o outro bloco. Então, o outro bloco também tem duas forças e as duas estão na vertical. E, novamente, né? Igual a massa vezes a aceleração desse bloco. Então, aqui era a massa do bloco 1 que eu mostro a massa do bloco 2. E note que tu não tens a tração e tu não tens a aceleração. Isso acontece com muita frequência, tá? Eles vão te dar um sistema como esse, onde eles só te dão as massas, só isso, e te pedem as coisas, qual é a aceleração, qual é a tração. E o que importa é que você tem informação suficiente para isso. Porque você tem 3 equações. Com 3 equações você pode encontrar o valor de até 3 incógnitas, tá bom? Então eu acho que o principal nesse primeiro momento aqui é tu teres convicção quando que tu consegues resolver um sistema. Né? Tu pode ter certeza que se tu estás querendo aceleração e tração, tu consegue resolver o sistema porque tu tem equação suficiente para isso. Beleza? E muita gente fica perdida nisso, né? Porque o professor, quando ele cria um problema, ou quando um livro cria um problema, ele já leva isso em conta. Vai ter né, a solução e tal. Mas às vezes não tem, né? Às vezes, se tu criar da tua cabeça um problema, ou for resolver de outra fonte, o problema não vai ter solução. Não ter. Sim. Isso. Ou às vezes tu, vamos dizer assim, acha que precisa de uma informação que não precisa. Como, por exemplo, aqui a força normal. Precisa dela, essencialmente, né? Ou a força de tração. Não precisa, se tu queres aceleração. Né? Isso vai acontecer muito em energia. Tu me falasse que vai cair energia na tua prova. O professor já começou a passar esse conteúdo de energia? Já. Ele é muito acelerado, ele já deu quase a cadeira inteira. Pois é. E acho que O que só faltam 2 acontece? capítulos. Lá na energia, uma série de situações você não precisa da massa. Apesar dos problemas te informarem a massa, apesar das equações terem massa na equação, você não precisa da massa. Que elas cortam-se todas depois no fim. Vai ter várias situações aí muito interessantes com isso acontecendo. Olha só, essa aqui é um problema que até hoje eu me perco um pouco, porque às vezes eu quero fazer a coisa meio rápido e não defino bem as coisas. A máquina de Atwood. O que é a máquina de Atwood? É um sistema de roldanas que tu tens massas presas. Isso aqui aparece bastante, né? Tu já provavelmente viu alguns problemas como esse. Sim, já vi esse esquema. Que legal. Então o que acontece? Nessa máquina de Atwood vai ter um movimento por um sentido. E a princípio vai ser por sentido onde a massa é maior. O problema é que pode ser, como nesse caso aqui, que você não saiba qual massa é maior. Qual que é a maior? M1 ou M2? Não tem como saber. Ele não informou. Então, você vai ter que ter muito cuidado ao trabalhar com essas situações, para não criar sinais ou equações erradas. Por exemplo, aqui veja que ele definiu para cima como positivo. E ele escreveu aqui que as forças que agem no bloco 1 é igual a massa vezes a aceleração, perfeito. Quais são as forças que agem no bloco 1? Tração e peso. Então, como ele definiu para cima como positivo, tração menos peso igual a massa 1 vezes a aceleração. Tudo certo até aqui, né? Sim. Mesma coisa para o bloco B. Mesma, idêntica coisa, a tração é a mesma, porque quando nós estamos na mesma corda polia ideal, A a tensão tração é é igual. igual. Isso. Só que a coisa é o seguinte, se eu definir que o A é positivo, o A está indo para cima, então o outro Eu aqui não vai ter que estar defini indo para baixo, certo? necessariamente o A. Ok, já percebi, sim. Percebe? E porque qual é o detalhe aqui? O detalhe é que essa aceleração é a mesma para os dois. Da mesma forma que a aceleração aqui era o mesmo para os dois. Porque nós estamos falando da mesma corda. Então, que um se mexe, o outro também vai se mexer. Percebe? Ok, já percebi. Se esse cara aqui for 10 centímetros para baixo, você vai 10 centímetros para frente. E na mesma velocidade e na mesma aceleração. Aqui é a mesma coisa. A aceleração desses dois é igual. Mas se esse bloco está indo para cima,
bloco 1 está indo para cima, então obrigatoriamente o bloco 2 está indo para baixo, pela lógica. Então por isso que a aceleração é negativa. Percebeu? Percebi. O A aqui vai ser o mesmo valor, não sei qual. Com certeza menor que a aceleração da gravidade. 5 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Vai dar 5 aqui e vai dar 5 aqui. Só que aqui já tem um sinal de negativo por causa da natureza da situação. Né? Tem que cair. Muito bem. E daí, resolvendo esse sistema, tem essas situações aqui. Podias até decorar, né? Para às vezes facilitar a vida. Né? Muito bem. Muito bem. Esse sistema de roldanas aqui é muito interessante. O que acontece é o seguinte. Para subir um objeto, quanto mais roldanas tu colocares, melhor. Porque, resumidamente, essas roldanas vão quebrar a força de tração da corda. Aqui faltou colocar umas setas, né? Mas o que vai acontecer? Essa tração aqui, né? Supostamente é a mesma tração aqui desse lado, certo? Certo. Porque estamos falando da mesma corda. Muito bem. Essas duas trações aqui, por sua vez, né? Para baixo, somadas são igual à tração aqui em cima. Então, essa tração aqui Ou somada seja, eu com ao essa... puxar, vou puxar quase só um terço, porque as outras já estão ali. É, isso aí. O melhor, na realidade, é a gente pensar direto da massa aqui. Vamos pensar direto da massa. Muito bem, temos a força-peso aqui da massa, certo? Certo. Quem é que está sustentando essa massa? Essas duas trações que estão aqui nessa mesma corda, certo? Certo. Então, como essas forças têm que ser iguais, porque elas estão na mesma corda, e tem que ser igual à força-peso aqui, para poder começar a ter sustentação, cada uma é metade da força-peso, ok? Sim. Cada uma é metade da força-peso. E daí, pelo mesmo fato, né? Essa aqui vai ter que ser igual a essa, e pela mesma sustentação aqui vai ter que ser metade da metade. Então fica muito interessante, quanto mais rodanas tu vai colocando no teu sistema, mais quebrado vai ficando essas forças, mais divisões você faz. Tem até uma expressão que coloca ali a quantidade de rodanas em função da força que tu tem que aplicar para o objeto começar a ficar sustentado. Quanto mais rodanas tu coloca, menos força você precisa aplicar. Isso é muito bom. É uma consequência ali da máquina de Atwood, né? Sim. Beleza, terceira lei de Newton. Agora aí, o que tu entende da terceira lei de Newton? Me fala aí, que ela é uma lei cheia de concepções. É assim, o que eu sei, sei que é a lei dos pares, ação-reação. Acho que tinha relação. Eu por acaso agora não tenho muito bem se era esta lei, mas que falava, acho que não, a questão da inércia para iniciar o A inércia é a movimento. primeira lei. É a primeira lei. Pois, ao par, ação-reação, que é que toda a força causa sempre uma reação. Por exemplo, às vezes a reação mais simples disso é, por exemplo, numa superfície plana, o peso e a força normal, mas que toda a força que cria uma ação, depois há sempre uma reação contrária, digamos assim. Como a tensão também é um exemplo. Perfeito. Muito bem. Legal, esse negócio de ação e reação aí, ação contrária. Por que a força normal, então, não é uma força da terceira lei de Newton? Porque não é verdade, porque Ou melhor não dizendo, se por que aplica para ela não todos é os a casos. reação da força-peso? Melhor dizendo. Por causa daquele exemplo da superfície plana, mas com uma inclinação na qual elas não têm a mesma intensidade. Hum. Não se Bem, anulam. a gente às vezes não leva em conta isso quando pensa na terceira lei de Newton. Mas elas, tecnicamente, a força normal não atua no mesmo corpo? Ai não, a força gravítica, por exemplo, se eu tiver o telemóvel em cima da mesa, a força gravítica está a atuar na mesa e a força normal está a atuar no telemóvel. Isso. Já percebi. Então, o que acontece? Se tu estás nessa situação, tu tens força no mesmo corpo, não é o que a gente quer. Não é a situação da terceira lei de Newton. Então, nós não podemos explicar a força normal como uma reação da terceira lei de Newton, ok? Ok. Ah,
Muito bem. Caramba, hoje é dia de me estressar, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá. Forças aqui, terceira lei de Newton. Por exemplo, uma situação de terceira lei de Newton aqui. Certo? Ação e reação. Se você empurra um carro, o carro vai te empurrar com a mesma força, porém em sentido contrário, certo? Certo. Perfeito. Sendo assim, vamos ver algumas coisas aqui. Poxa, é bem interessante isso, né? Eu acabei de falar que a força normal não é a reação da terceira lei de Newton, então Sim, onde agora aí estaria a quase que reação eles da querem terceira? perguntar é isso. Onde é que estaria, né? A reação. Ela A força estaria gravítica estaria na Terra e a força normal é que estaria na mesa. Isso, Apontadas em direções opostas e com um vetor de igual intensidade. isso, exatamente. Ah, muito bem, muito bem. Vamos continuando. Já acabou aqui. Tu não tens alguma lista de exercícios que o teu professor fez ou algo assim? Para vocês, hein? Nós não, eles dão-nos aquele bloco de exercícios e é tipo, olha, bom, vão fazendo. Assim, se o professor encontrar, na última explicação que eu tive, o professor tinha alguns exercícios assim quase que recomendava mais. Não sei se o professor também tem assim em relação a esta matéria alguns que acho melhores, nem que não seja necessariamente do meu livro, de outros que o professor tem. Poderia ser por aí, não sei de que Ah, forma o professor achar melhor, se não podemos pegar para o meu livro e ir fazendo alguns. tens como me mandar foto, então? Do exercício do teu livro? Eu posso mandar ao professor um livro, tenho só que abrir aqui. Eu acho que tenho nas conversas de WhatsApp com o professor. Deixa-me tentar encontrar. Tenho a ideia que já tinha mandado. Tá, eu já tinha mandado. É um livro que se chama Fiz um Problemas sem Felp. Quase lá no início das nossas conversas. Depois do comprovativo da MPWA que eu mandei, pouco depois está o livro. Eu não tô achando, tá? O que tu falou. No WhatsApp? Não tem. Não tô achando nada lá. Então eu vou reenviar para o professor. Pronto, reencaminhei a mensagem. Está só a enviar. Ui, isto realmente está. Acho que o professor já recebeu. Não? Ainda não. Pois não, porque está aqui a dar um problema. Enviar que eu não estou a entender. Encaminhar. Pois o problema é que isto aqui ainda é pesadinho. Está aqui, diz que vai demorar cerca de um minuto a mandar. Estamos 10%. Capaz, já está quase. Já foi. Mandei pelo WhatsApp, professor. Tô baixando aqui. Onde que tá o capítulo de força aqui? No livro em si é o capítulo 5, eu penso que talvez seja o 4 ou o 3, mas eu vou procurar aqui também. Ui. Não, é o 4, acho. Leis de Newton no 4 e depois o capítulo 5 é as suas aplicações. Portanto, é o capítulo 4 e 5. 4 e 5? Sim.
26, então. Vamos pegar alguma conta de verdade aqui. Free body diagrams. Newton First Law. Tá, essa aqui parece razoável. Qual é que é o número do exercício? A pessoa vai partilhar ou se não eu consigo abrir Vou aqui ao colocar lado? aqui. Ok, vou pegar aqui um caderno. And push the board with a force. Okay. Both are pressed. It reaches as is pushed away from. Ok, isto mais fácil é fazer um esquema que o Bird consegue, ou seja, ele tem para baixo uma força de 1000 Newton e tem para a frente a empurrá-lo uma força de 20 Newton. Ou seja, a força resultante vai ser esta força de 20 Newton. Uma força é igual à massa vezes a aceleração. Se a força são 20 newtons, vai ser igual à massa, que são 100 kg, vezes a aceleração, o que permite concluir que a aceleração vai ser 0,2 metros por segundo. Elevadamente. Vocês vão me mandar esses cálculos, por favor? Professor, é assim, eu sou-lhe sincero, isto aqui não tem uns cálculos que eu fiz mais ou menos, mas eu vou mandar para o professor aqui o que eu anotei. Eu não representei a força normal. Uhum. É assim, um frozen lake é considerar que é quase como se fosse uma superfície plana, porque teoricamente no gelo ele deslizaria mais. Eu assumi isso. Ignorei o facto da superfície ser gelo. E o tempo ali você usou para alguma coisa? O tempo não. Nada? Nada. Pois se calhar devia ter usado. Pois, acho que sim. Bem, elas ficam no... Já percebi. Agora depois tinha que fazer provavelmente a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, Ele exato. quer Ou saber seja, velocidade, né? Velocidade tem a ver com tempo. a velocidade inicial, que é zero porque ele estava em repouso, mais a aceleração, que é constante, que é os 0,2 que eu encontrei aí, vezes 1,5. Então agora sim vai dar que a velocidade é 0,3 metros por segundo menos 1. Agora sim, já percebi. Posso enviar então aqui os cálculos que eu fiz ao professor? Agora Pode. com esta dica que o professor me deu. Agora sim, acho que está certo. Já está. Pô, mas você fez a conta em menos de 5 segundos. Que é isso? Ah, vou ver aqui. É. Agora sim. Qual a velocidade que Al reaches if his mass is 80? Bem, acho que ele já tá tratando de outra coisa aqui. A gente tá no capítulo errado, cara. Não é esse capítulo, tá? Que aqui tá envolvendo outra coisa já. Tá envolvendo conservação de momento. Tem que ver o capítulo exato aí do teu livro, tá? Que trata de dinâmica. Mas é o capítulo 4. As Newton Laws, o professor passou foi o 34. Bem, então acho que dá para encontrar o que o cara pede ali sem o que eu tô pensando aqui. Consegue Pois, fazer a da massa do cara de 80 quilos? das AI, ou seja, o AI é quase como se fosse o para-ação-reação que nós tratamos há bocado.
Portanto, teoricamente, a força que vai ser aplicada nele é uma força também de 20 newton. 20 newton, só que desta vez a força que ele tem para baixo é de 800 newton. Portanto, se a força é de 800 newton, eu vou concluir que a força de 20 é igual à massa de 80 vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a 1/4 metro por segundo menos 2. E, portanto, a V em a velocidade vai ser igual a 0 mais 0,25 vezes 1,5, que vai dar que a velocidade é igual a 25 a 0,375 metros por segundo menos 1. Acho que é isto. Mas eu depois até posso confirmar. Certo. Vamos para a próxima, então. Professor, não precisa que eu envie? Porque eu fiz as contas exatamente iguais à outra, só Pode ser. mudei os valores. É melhor para eu avaliar isso aí. A ideia é essa mesmo, bem simples por enquanto. É que muita coisa que envolve decomposição de vetores, acho que não é o caso ainda. Mas essa 36 é legal. Outra hora a gente estuda a decomposição de vetores. Tu é bom de seno, cosseno e tangente? Sim, dou-me bem com isso. Ah, que bom. To drag. O drag deve ser empurrar, né? Provável. Along the ground at a constant velocity, moved beneath person. Ou seja, não sei só ver aqui o que é que tem. Aqui tem uma força que puxa para baixo de 750 newton. E eu tenho que o empurrar com uma força de 250 newton para a velocidade ser constante. Ou seja, a aceleração é igual a zero. A força resistiva, que eu vou lhe chamar força de atrito, terá que ter o valor de menos 250 newton. Pois, agora é que é a dúvida. Não, qual é a força resistiva? É uma força de atrito? A Força. força resistiva é uma força de atrito. Força de atrito de valor. Agora é assim, o valor de uma força pode ser negativo? Não, tem que ser 250 newton. A direção é que é negativa, correto? Sim. Ok. What is the horizontal force? You must if you want to give the log an acceleration of 2 meters. Ok, ou seja, o que é que eu vou querer ter? Que a aceleração, ou seja, a força, que é o que eu não sei, será igual a 75 vezes a aceleração de 2. Isto aqui é correspondente a dizer que a força que eu quero ter vai ser igual a 150. Portanto, a força, vou meter assim, força exercida, será igual a 250 mais 150, igual a 400 newton. É 400 newton a força que eu tenho que executar na linha B. Ah, é? É, Me professor, manda quer aí, que eu me manda aí, envie? me manda aí. Eu posso enviar para o professor já. Sim, 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 sim. Está aqui um bocado arriscado, mas... Tu de fato não chegou a estudar essa matéria ainda? Porque tu estás fazendo tudo muito bem. Agora aqui ainda não. Já tinha Poxa. dado há uns anos, Ah, sim, no ensino claro. No secundário. secundário a gente vê isso, né? Sim. Percebi. É, aqui é mais às vezes a revisão de alguns conceitos mesmo. Vamos ver. Ah, tá, agora sim. Nossa. Fazer a conta, deixa eu colocar aqui.
Você fez o diagrama, é bom sempre colocar o corpo assim, né? Tu fez O corpo é aquela pronto. bolinha que eu faço. Perfeito. Mas é Eu melhor então fazer Não mesmo para o mim, claro, quadrado. não para mim, mas pro teu professor no teu curso, né? Às vezes ele não vai Sim. entender. E muito bem, muito bem. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Ó, eu vou colocar um outro problema aqui de coisas vetoriais. Ok. Eu vou tentar resolver. 4 quilos, objeto é sustentado por duas forças. Veja que essas forças estão dadas de formato vetorial, né? Certo. Isso. O que acontece nessa situação? Vai ter componentes horizontais e componentes verticais. E, como a gente pode estudar separadamente isso fica mais fácil, né? Então a gente vai se preocupar só com as componentes de cada uma das direções. O objeto está em repouso na origem. O objeto está em repouso na origem. Qual é a aceleração do objeto? Bem, como essas duas forças vão agir, a gente vai se preocupar com essas duas forças em suas respectivas direções. O I significa direção X, certo? Certo. Então essas forças se somam. Por isso que a força em direção X, que é igual a massa vezes a aceleração, é o somatório das forças, vai ser, essa aqui é a aceleração em X, tá? Isso tem que ficar claro. Vai ser o 2 mais o 4, certo? Certo. Isso. Como a massa é 4, então tu vai ter que a aceleração é igual a 6 sobre 4 Dividido por 4, sim. metros por segundo. 2 terços, 1,5 metros por segundo ao quadrado, né? 1,5 metros por segundo ao quadrado. E o somatório em Y, mesma coisa. Tu vai ter menos 14, 14. né? Isso. Então, pela mesma ideia, tu vai ter menos 14 sobre a massa que é 4. O que vai dar 7,5, menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja a pergunta dele. Qual é a aceleração do objeto? Essa pergunta pode ser entendida tanto no formato vetorial, então tu vai dizer que é 1,5 menos 3,5 metros por segundo ao quadrado, ou ele poderia estar perguntando do módulo, né? Sabe calculares o módulo? É pôr as duas ao quadrado e somá-las. A raiz das duas ao quadrado somá-las. Pronto. Qual é a velocidade? Bem, se tu tens uma aceleração constante, né? Essa é a obtenção quando a gente faz a segunda lei de Newton. A velocidade vai ser sempre o v igual a v0 mais at. Então tu pegas esse módulo aqui, jogas nessa fórmula. Onde está aí a aceleração que eu uso é essa aceleração que já tem o x e o y no módulo da se tu aceleração quiseres total. saber a posição total, vamos dizer assim, vetorial, né? A velocidade vetorial, se tu quiseres saber a velocidade vetorial, sim, ou melhor dizendo, o módulo da velocidade, quero dizer, o módulo da velocidade, tu vai usar o módulo da aceleração, ok? Ok. Se tu quiseres saber qual é a posição, então tu vai Aí ter que eu tenho fazer que usar a decomposição. Isso, exatamente. Okay. E a mesma coisa para a posição, tá bom? Tá bom. Então, acho que não tem muito segredo isso. Certo? Pô, eu acho que é isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a nossa próxima aula eu vou preparar um material específico de exercícios, tá bom? Parecido. Ok, isso seria ótimo. Acho que daí a gente foca em exercício porque a teoria me parece que tu tá bem, tu entende. Sim, eu sinto-me confortável com a teoria, às vezes que eu tenho mesmo mais medo, e é principalmente que eles aqui na FEUP, eles são muito chatos, eles gostam de buscar as coisas mais complicadas, às vezes as coisas mais teóricas, tudo só para complicar, percebe, professor? Isso. E é um bocado por aí, às vezes que eu quero mesmo é fazer o... Pode parecer um absurdo, mas lá para a malta que manda nisto, como se costuma dizer, para eles não é absurdo. E Percebo. às vezes é um bocado por aí. E eu também depois eu consigo arranjar alguns exames tantos anteriores, mas se calhar mais perto da data do exame, se calhar também pegaríamos um bocado por aí. Maravilha, Entretanto, maravilha. até marcamos uma próxima explicação. Eu vou tentar fazer aqui os exercícios do meu livro também, depois qualquer dúvida que surgisse, depois também Assim fica contactava bem o melhor. professor.
para uma próxima. Perfeito. Então tá bom. Até a próxima, João. Até a próxima. Pronto, muito obrigado, bom trabalho. Perfeito. Muito obrigado. Até. Valeu.